Hi folks! Hello everybody! E aí galera, como vocês estão? Bem, hoje partiremos para o nosso assunto que falaremos sobre as chamadas Conditionals Part 1, or the first part. Então nós vamos falar sobre as orações condicionais, essa é a primeira parte, tá? Porque o assunto também é um pouco extenso. E quando nós falamos em orações condicionais, nos remetemos às orações subordinadas, ok? Essas orações subordinadas são orações que dependem uma da outra para que tenhamos sentido dentro da frase. Então, as orações condicionais, tá? Elas sempre vão expressar ideias de condições. Então, essa condição vai depender sempre do que ocorrerá dentro da frase. Então, eu vou ter duas orações, tá? Sempre vou ter a presença de duas orações. Por isso, nós chamamos de orações subordinadas, porque uma oração depende da outra, ok? E, claro, as orações condicionais, diferentes da língua portuguesa, na língua inglesa, tá? Elas se dividem, no caso, em quatro partes. A gente chama de zero conditional, tá? Então, é a oração condicional zero. Nós veremos isso na segunda parte. Nós temos a first conditional, second conditional e third conditional. Então, hoje partiremos para first, second and third. Primeira, segunda e terceira condicional. A zero conditional, que seria a condicional zero, nós veremos na segunda parte. Let's go! First conditional. The first conditional, also called conditional type 1, is a structure used to talk about possibilities in the present or in the future. Nós mencionamos primeira condicional, ou também pode ser chamada de condicional tipo 1, tá? Tanto faz a questão de nomenclatura, mas é uma estrutura usada para falar sobre possibilidades no presente ou no futuro. Geralmente nós chamamos de uma condicional ou de condições prováveis. Ou seja, algo que possivelmente acontecerá, tanto no presente quanto no futuro. Vejamos aí a questão de estrutura da first conditional. A first conditional sentence consists of two clauses. Então, consiste em duas orações. Uma que nós utilizamos a conjunção if. Eu vou vir com a minha setinha para mostrar para vocês. Ó, aqui é o if. Isso aqui é uma conjunção, é um conectivo, ok? This is a connective. What's the meaning of this connective in Portuguese? If tem o significado em língua portuguesa da partícula se, tá? Ou caso, como a gente fala na língua portuguesa. Então, se você prestar atenção, se você estudar, então esse se, tá? Na língua inglesa é considerado como a palavra ou a partícula if. Então, if clause and a main clause. Então, quando eu tenho a palavra if na minha oração, eu quero dizer que essa oração ela é condicional. E automaticamente eu tenho a chamada main clause, que em português nós chamamos de oração principal. É aquela que não possui o conectivo, porém ela é necessária para complementar esta oração. Ok? If clause and main clause. If you study hard, you will pass the test. Olha só o que nós temos nesse exemplo. Quando eu digo if you study hard, you will pass the test, eu quero dizer o quê? Se você estudar bastante, se você se dedicar bastante, o que pode acontecer? Qual é a possibilidade? O que é provável? Você passará no teste, ou seja, você conseguirá obter uma nota para você passar. Então aqui eu tenho uma condição provável, tá? Eu tenho uma possibilidade. Então isso só vai acontecer se você estudar. Então eu preciso na if clause de um verbo no presente simples, simple present, e na segunda oração, que é a main clause, eu preciso de futuro simples, simple future. Então, essa é a estrutura que nós utilizamos dentro do first clause, da condicional tipo 1. If mais o sujeito, plus subject, plus present simple. Então, sempre eu vou ter na primeira condicional a conjunção if mais o sujeito mais o presente simples do verbo. Na segunda oração, que é a oração principal, main clause, eu terei o sujeito mais o futuro com will e um verbo principal. Vamos ver outros exemplos aqui?
Let's go. Examples. If you leave now, you will arrive in time. Aí, ó. If, subject, plus verb em simple present tense, if clause, ok? Primeira oração. Segunda oração, eu tenho lá subject, will, simple future, and main verb. Então, eu tenho o you, que é o sujeito, o will, que é o verbo no futuro, tá aqui, e arrive, que é o verbo principal. Beleza? Next. If you have money, you will buy a house. Mais uma vez, ó. If, sujeito, verbo no presente. Segunda oração, sujeito, will, sempre, e mais o verbo principal. Isso vai acontecer na primeira condicional, que sempre te dará a ideia de possibilidade, tanto no presente quanto no futuro, ok? Second conditional. The second conditional, also called conditional type 2, is a structure used to talk about unreal situations in the present or in the future. Bom, eu posso chamar de segunda condicional e também pode ser chamado de condicional tipo 2. É uma estrutura usada para falar sobre situações improváveis de presente e ou de futuro, tá? Então, aquilo que é provável, primeira condicional. Aquilo que é improvável, segunda condicional. If clause plus main clause. Então, a estrutura, ó, de if clause vai ser sempre a mesma, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, a qual veremos. If I had $1 million, I would buy a mansion. Bom, mudou, né? Mudou o quê? Ó, nós temos aqui na primeira oração a mudança no verbo. E na segunda oração, idem. Porque quando eu falei que é uma estrutura improvável, ou seja, dificilmente vai acontecer. Pode até acontecer, mas a possibilidade ela é remota. Então eu vou utilizar o verbo não mais no presente, e sim no passado. Ok, galera? Então eu vou utilizar if mais um verbo no passado na primeira oração. Na segunda, sujeito. No lugar do will eu utilizo would e o verbo principal. We use different verb forms in each part of a second conditional. Pay attention. Então tá lá. If clause. If, seguido de sujeito e verbo no passado simples. Na segunda oração, eu vou ter o sujeito mais would e um verbo principal. Agora, cuidado, tá? Cuidado com o verbo no passado, porque nós temos duas classificações, tá? Se possível, vocês puderem assistir, tem um vídeo chamado Simple Past Tense, tá? Para vocês poderem ver essa diferença. No passado simples, nós temos duas classificações, verbos regulares e verbos irregulares, tá? Os verbos regulares, geralmente, eu coloco um ED no final. Os verbos irregulares, eles sofrem modificações, tá? Dentro da estrutura do verbo. Alguns através de uma letra, outros verbos toda a estrutura, e há algumas exceções em que eu não preciso mexer no verbo, porém ele é considerado verbo irregular. Eu coloquei uma observação por causa do verbo to be, porque ele é um verbo irregular. Na observação, eu coloquei o seguinte, pay attention. Note that the simple past form is slightly different from usual in the case of the verb to be. Whatever the subject, the verb form is were, not was. Pessoal, cuidado, porque o verbo to be ele varia em was e were. Só que em orações condicionais, eu só posso utilizar uma única estrutura, que é o were. Leandro, mesmo que seja formato no singular? Mesmo que seja no singular. Aí eu dei um exemplo aqui. If I were rich, I would buy a big house. Perceba que ao invés de utilizar o was aqui, eu utilizei were. Porque a conjugação correta seria was. Então isso quer dizer que está errado? Não. Por ser uma oração condicional, a estrutura gramatical diz que a gente só utilizará o were no lugar do was, no singular, e o plural, ele permanece com were. Então, eu sigo aqui essa estrutura, sempre utilizando o verbo to be no passado com were para todos os pronomes singular e plural, ok? Unicamente nas orações condicionais. Quando eu digo if I were rich, se eu fosse rico,
I will buy a big house. Eu compraria uma casa enorme. Ok? People, we talk about third conditional. The first conditional, also called conditional type 3, is a structure used to talk about unreal situations in the past. Vou utilizar a terceira condicional, ou condicional tipo 3, para falar sobre condições impossíveis, tá? De acontecer ou de ocorrer. A estrutura aqui, ela é um pouquinho maior, tá? If clause plus main clause. If I had studied harder, I would have passed the exam. So, explanation, I failed the exam because I didn't study hard enough. Então, se eu tivesse estudado bastante, eu teria passado no exame. Isso quer dizer que eu não consegui, tá? Foi tão difícil, tão complicado, impossível. Qual é a estrutura da terceira condicional? Aí ela é um pouco mais extensa, tá? Nós teremos que utilizar o passado perfeito, tá? E esse passado perfeito, ele é utilizado dessa maneira aqui embaixo. É o verbo auxiliar had com o verbo principal no particípio. Em seguida, na oração principal, eu sempre vou utilizar would have, tá? Sempre would have, e seguido do verbo principal também no particípio. Ou seja, todos os verbos principais serão conjugados no particípio. Existe uma lista dos verbos irregulares também no particípio, tá ok? The third conditional is used to talk about things which did not happen in the past. If you had driven more carefully, you would not have had an accident. So you had an accident because you drove carefully enough. Eu também posso usar a terceira condicional, além de mostrar uma condição impossível, de que ações de fato não precisariam ter acontecido, tá? Por exemplo, se você tivesse dirigido mais cautelosamente, você não teria sofrido o acidente. Isso quer dizer o quê? Que eu não dirigi cautelosamente o bastante, senão não teria sofrido esse acidente. Ok? Então você pode utilizar para situações como que poderiam ser evitadas e você não evitou por uma falta de atenção, uma cautela. Ok? So people, let's practice. Let's try to do the exercises. See you next class. Bye.